Estamos aqui outra vez com você, falando de conflitos conjugais. E dessa vez eu quero falar um pouquinho sobre a agressividade. Não aquela agressividade de tapa, aquela agressividade que às vezes chega aí mesmo, e como dizem, vias de fato, né, que é um avançar no outro. Eu quero falar de agressividade de palavras. Talvez você não tenha uma consciência do quanto é terrível esse tipo de agressividade. Palavras que ferem, né? Palavras que machucam, muito mais do que às vezes um tapa no rosto. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando para mim de uma palavra que ouviu, às vezes até mesmo na infância, uma palavra que foi dita pelos pais e que nunca esqueceu, e que aquela palavra ficou tão registrado no seu inconsciente, no seu subconsciente, que em determinado momento, quando acontece alguma coisa que lembra aquela palavra ou aquela frase, a pessoa fica totalmente desequilibrada. Tem um tipo de humor totalmente inadequado para o estímulo. Por quê? Porque vem o gatilho, né? Dispara um gatilho que às vezes a pessoa não está nem lembrando o que aconteceu, mas no seu subconsciente ficou gravado. Então eu queria te falar isso. Tome cuidado com o que você diz para o seu cônjuge. Tome cuidado com o que você diz para o seu companheiro, para a sua companheira. Às vezes são palavras tão ferinas, tão agressivas, que dói, que machuca e que vai trazer sérias consequências. Sem você perceber, você às vezes chama o outro de burro, de incompetente, você não é nada, você nunca está disponível, você não faz as coisas direito. E você começa a dizer coisas que faz com que a autoestima do outro fique lá embaixo. E quantas vezes as pessoas às vezes não respondem, mas sozinha ali no seu interior, no seu cantinho, choram por causa de uma palavra maldita, uma palavra que ofendeu muito, ofendeu muito. E por quê? Qual a necessidade que a gente tem de fazer isso? Qual a necessidade que a gente tem de dizer coisas que vão, né, ofender dessa forma? Para quê? Segundo a psicologia, existe um estudo que fala que as pessoas acham que elas têm direitos adquiridos. Chamam direitos garantidos. O que seria esse direito garantido? É tipo assim, para minha mãe eu posso falar o que eu quiser, para o meu pai, para o meu irmão, para o meu marido, para minha esposa, eu falo o que eu quiser. Eu chego, eu grito, eu falo o que eu quiser, porque nós somos casados mesmo, nós somos casados há tanto tempo, não tem problema. Talvez aquilo que você jamais falaria para um amigo, talvez aquilo que você jamais falaria para o seu chefe ou para um colega de trabalho ou em algum lugar social, você chega em casa e fala, grita, berra, xinga e não está nem aí, porque você acha que seus direitos estão garantidos. Só que eu quero dizer para você que isso é uma ilusão. Não existe direitos garantidos. Não existe. As maiores feridas são abertas dentro de casa exatamente por causa disso. Exatamente por causa desse bendito direitos que você acha que você tem. Um dia, essa esposa cansa de ouvir seus gritos e de falar que ela não é nada, de ouvir você falar que ela não é nada e vai embora. Um dia, esse marido cansa de ouvir você falar o que ele não quer ouvir. Sabe por quê? Porque a gente não pode falar tudo que a gente pensa. Isso é burrice. A gente não pode falar tudo que a gente pensa, né? Isso é uma coisa que a gente está maltratando a gente mesmo. Se a gente fizer isso, nós não podemos, não é? A gente está sendo insensato quando você abre sua boca para falar o que vem na sua cabeça. Às vezes o que vem na sua cabeça naquela hora você está com raiva, você está nervoso, você está agitado. Então naquele momento você está sendo o quê? Incoerente. Porque você às vezes vai falar coisas que até você não sente. Você não sente. Às vezes você fala da boca para fora. Mas uma vez que aquela palavra saiu, uma vez que aquela fala saiu, ela agrediu o outro. E como é que você vai colher de volta essa ofensa? Muitas vezes você pode até pedir perdão, falar, olha, não é o que eu penso, eu não sinto isso, foi apenas um momento de raiva, mas não adianta, feriu, machucou e tá lá. A ferida tá aberta.
E muitas vezes, se você for uma pessoa temperamental, você não faz isso só uma vez, né? Você faz isso várias vezes. Porque geralmente as pessoas que têm dificuldade com a fala, ela é uma pessoa geralmente que tem problema com a ira, é uma pessoa que geralmente não consegue controlar, não tem domínio próprio. E aí muitas e muitas vezes ela ofende. E tem mais uma dificuldade. Tem pessoas que além de elas ofenderem, falar o que querem, falar o que pensa, agredir, elas ainda não, depois elas nem pedem desculpa, nem pedem perdão. Elas chegam em casa, tratam tudo bem, normal, como se nada tivesse acontecido, nem fala no assunto, mas aconteceu algo, você machucou alguém, você feriu, então você tem que voltar lá. Quantas vezes eu escuto esse depoimento de alguém dizer isso pra mim, falar, ele faz o que quer, xinga, briga, depois fica com a cara boazinha, chega pra mim com a cara bonzinha ou boazinha, né, e não me pede desculpa, eu nem falo no assunto, como se nada tivesse acontecido. Isso não é certo, né? Isso não é correto para com o outro e nem para com você mesmo, né? Porque você tem que ser verdadeiro com você. Você tem que perceber que você não pode sair por aí ofendendo os outros dessa forma como você quer. E nem você também, que fica se sentindo ainda ofendido, machucado e aguentando calado, né? Sem falar nada, sem conversar a respeito do assunto. E quantas vezes a pessoa chega com carta de divórcio, né? Às vezes a pessoa chega e fala, não quero mais, acabou, chega, não aguento mais. Aí o outro fala, mas o que aconteceu? Nunca aconteceu nada, não teve nada de sério. Porque não percebe que durante toda uma vida você ficou do lado do outro ali, sendo ofendido ou ofendendo, e com palavras. Palavras são muito sérias, porque às vezes elas, né, vão e a gente não consegue recolhê-las, trazê-las de volta. E quantas vezes por uma palavra que foi dita muito agressiva, uma palavra que foi dita de uma forma sem pensar, ofendeu tanto, tanto, que por mais que você tente justificar, por mais que você tente se desculpar, você não consegue mais voltar ao relacionamento com aquela pessoa depois daquela palavra que foi dita. Você pode até voltar, mas não da mesma forma. Então, cuidado, cuidado, lembre disso, você não tem direito adquirido, pelo contrário. A sua família é o que você tem de precioso, de mais precioso é a sua família. Trate bem sua família, trate bem seu cônjuge, seus filhos, se você tem filhos. Fale palavras doces, né? As palavras doces são como mel, né? São como mel. Tão maravilhoso ouvir palavras doces, palavras de elogio, palavras de validação. Quão ruim ouvir palavras, né, agressivas, palavras que nos destroem, palavras que destroem a nossa autoestima, palavras que nos deixam para baixo. Quão maravilhoso podemos, né, dar um bom dia, um sorriso, dizer que bom que você fez, como você faz bem, que maravilhoso que é estar do seu lado. Quantas vezes uma palavra também pode levantar a autoestima, pode fazer reconstruir uma relação, manter uma relação. Então eu queria que você pensasse sobre isso. Que tipo de palavras que você tem dito? Às vezes você nem percebe, mas o seu cônjuge está extremamente ofendido com você, magoado, ressentido, amargurado, porque você não tem tido palavras que agradam, você não tem tido palavras que levantam a moral, que traz uma boa autoestima. Pelo contrário, você só tem tido palavras de baixa autoestima, de autoimagem negativa, e você está fazendo com que o seu relacionamento seja destruído pelas suas próprias palavras. Então, o que você tem dito? Pare e pensa um pouquinho, né? Existe um ditado popular que fala assim, que quando o silêncio, né? Quando a palavra vale prata, o silêncio vale ouro. Às vezes, se você for dizer uma palavra que não deve, é melhor ficar calado. Muitas vezes é melhor ficar em silêncio, ficar calado, do que dizer alguma coisa que não deve. Porque senão você vai dizer algo que você pode se arrepender e pode ter consequências tão graves que até mesmo terminar na destruição de um casamento. Só para você ter uma ideia, certa vez uma amiga, né, me disse que ela estava com muita raiva do seu esposo, eles estavam numa discussão muito forte, muito calorosa, e ela queria ofendê-lo de qualquer forma, então ela pegou e xingou e falou para ele assim, você é um chifrudo, usou até um termo vulgar, né, chifrudo. E aí ele parou e falou, como assim chifrudo? O que quer dizer com isso? Você quer dizer que você já me traiu? Você quer dizer que você já colocou um chifre em mim? E aí ela tentou voltar atrás e tentou recuperar aquilo e falar, não, eu só estava com raiva. E, na verdade, ela nunca tinha feito nenhuma infidelidade conjugal com aquela pessoa, com o marido. E ele ficou muito ofendido e isso realmente foi uma coisa que não deu para esquecer e que trouxe sérios problemas para esse casal. Sabe por quê? Porque ela disse uma palavra impensada, com raiva, para se vingar e que não era verdade. Olha só como que foi longe essa história. Muitas vezes a gente comete, né, situações terríveis
até mesmo de separações por causa dessas coisas. Vamos maneirar, vamos procurar corrigir aquilo que a gente fala. Se não pode falar coisas boas, fique calado. Mas se não sabe falar coisas boas, aprenda. Aprenda a falar coisas boas e saiba palavras que edificam, palavras que exortam, mas com amor. Palavras com carinho. Mesmo que tenha que exortar, exorte com amor. Palavras, né, que são palavras dóceis e não amargas. E você pode ter certeza que essas palavras vão autoafirmar você e vai com certeza também trazer uma afirmação da relação afetiva para você como casal, para vocês como casal. Pode ter certeza. Mude o palavreado, mude a maneira de tratar o outro e com certeza a relação vai melhorar muito. Porque pode ser que nessas pequenas coisas estão, né, tendo aí um grande conflito, né, que às vezes você não percebeu. Pode estar tendo um grande conflito em pequenas coisas como simplesmente a maneira de você falar. Porque se você não fala direito, você perde a legitimidade. Às vezes não é a questão que você fala, às vezes você é até legítimo naquilo que você reclama, mas é como você fala, ok? Então, vamos aprender? É sempre assim, a gente está sempre aprendendo para melhorar. E é o que eu desejo, que o seu casamento melhore cada dia mais, ok? Até lá, né? Ao nosso próximo vídeo, continuaremos com esse tema de conflito conjugal. Esteja conosco no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se gostou do vídeo, dê o seu like. E nos ajude a estar propagando esse canal, porque ele é um canal que trabalha, né, com relações conjugais e temas para a família. Que estamos tanto, né, precisando de temas para auxiliar os casais e a família. Obrigada e até o próximo vídeo.